que a queda do governo Lula tem a ver com o episódio bíblico de Gideão contra os midianitas? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Há alguns vídeos passados eu já mencionei aqui que o governo Lula não terminaria o seu mandato. Ele cairia ali por volta de, no máximo, 2 anos de governo. Isso eu disse lá atrás, era intuitivo, mas eu acreditava que o alvo de muitas autoridades que criaram manobras para colocar o Lula no poder, o alvo era o próprio Alckmin, né, que é esse estilo mais voltado ao centro, esse jeito tucano de ser. E parece que as minhas previsões, elas de fato estão se concretizando. Basta ver, por exemplo, a última derrota do governo no Congresso. Foi uma derrota acachapante. Aquilo que o governo queria não foi votado, não foi aprovado. Aquilo que o governo não queria foi aprovado. Inclusive um veto do ex-presidente Bolsonaro foi preservado. Então isso de fato mostrou que o PT está em ruína. E isso também fez com que muitas pessoas abandonassem o PT, estejam abandonando o PT. A gente vê inclusive youtubers famosos que demonstraram seu apoio no início e que agora começam a sair do barco, dizendo que o governo é equivocado, que é mentiroso, enfim. E talvez o ponto principal que eu gostaria de trazer aqui com relação a essas incoerências do PT e a maneira como ele tem demonstrado sua falência foi nesse último episódio em que Bolsonaro, lá na quadra do Guarani, ele fez uma campanha para arrecadar alimentos e arrecadou toneladas e toneladas de alimento, e havia um pequeno grupo de petistas que era contra. Agora vejam, eles eram contra as doações porque era feita por Bolsonaro, o que demonstra, obviamente, um egoísmo extremo, porque eles não estão olhando para o Rio Grande do Sul como pessoas que precisam de ajuda e que qualquer ajuda, qualquer donativo já ameniza o sofrimento daquele povo flagelado pelas chuvas hediondas que ocorreram. Então veja, não se passa por cima da visão política, não, vamos nos unir e ajudar, não, simplesmente é um ataque. Agora veja o ataque ridículo, né? Veja só como isso aconteceu. E vai lá pro sul, lavar a casa do pessoal lá que eles precisam de vocês, beleza? Fica meu recado aí. Bom, boa tarde a todos os companheiros e companheiras. Estamos aqui, Metalúrgica Campinas e região, Frente Sindical Popular Socialista, e para dizer que esse genocida maldito, esse câncer do Brasil, que tanta coisa destruiu no nosso Brasil, nós não queremos a presença dele em Campinas e nem no Brasil. Isso é uma maldição que já vem há 4 anos destruindo o Brasil. E com ele, o Dário, o Tarcísio, fora seus genocidas, seus vagabundos capitalistas. E quero dizer que pode contar com os metalúrgicos, pode contar com a frente sindical, aonde tiver uma luta contra esse genocida, essa maldição bolsonarista, estaremos juntos. E esses playboys que passam aqui chamando nós de vagabundo, vocês não sabem um terço que o povo da periferia sofre. Playboy criado pela avó. Vão criar vergonha na cara e vão saber o que é política, para ser debatida a política. Tá certo? Firme e a luta continua. Para que serve uma esquerda socialista e revolucionária? E a gente vem aqui sim dizer que a gente quer fazer revolução socialista no nosso país e estamos aqui colocando os nossos... Então o que isso prova? Prova que o PT está falido, ele está de fato carcomido, ele está corroído. E isso me faz lembrar algo muito importante, que é a soberania de Deus. Deus é aquele que põe, Deus é aquele que tira toda e qualquer autoridade. E ele assim o faz para que o próprio nome dele seja glorificado. E o que nós percebemos sobre os últimos episódios com relação ao Lula e ao PT é muito parecido com aquilo que está na narrativa de Juízes capítulo 7, quando Gideão
com 300 homens, assim Deus determinou, com 300 homens ele vai destruir os midianitas. E o que Deus exige é apenas isto, que eles tenham tochas numa das mãos, na outra uma corneta e também um vaso. Então eles separaram, eram 300 soldados, eles separaram em grupos de 100, e aí num dado momento eles quebram os vasos, eles levantam as tochas, tocam as trombetas, fazem somente isso. E o que vai acontecer entre os midianitas? O próprio Senhor Deus vai fazer com que eles comecem a se matar. Eles se matam ali mutuamente, usam da espada para matar o seu próprio irmão, o seu próprio compatriota. Veja como o poder de Deus é estupendo. E isso me faz lembrar a atual situação do PT. O que está acontecendo é que a ala interna do PT e aqueles que apoiam estão começando a se matar, estão começando a abandonar toda a situação antes construída. O próprio PT, segundo notícias, ele já diz, já ventila que Lula não tem condições de concorrer em 2026. Isso se ele levar até o fim o seu mandato. Então percebemos que parece-nos que essa destruição interna ela é significativa e pode auxiliar no ano que vem, esse ano não, que é ano de eleição, mas no ano que vem pode ser que com o apoio popular, com a falência na economia que está de mal a pior, a Haddad não sabe mais o que fazer e todo o apoio perdido dos políticos que já aí começam a olhar para 2026, crie, melhor dizendo, todo o cenário para o impeachment. E eu volto a dizer aquilo que eu sempre tenho dito, isto é manifestação do soberano Deus, porque é Ele quem institui, é Ele que depõe. E olhando para o exemplo dos midianitas, que foram derrotados pelo Senhor, e o Senhor usou como instrumento 300 homens, junto com Gideão, a gente pode perceber que a nossa oposição, ela está trabalhando e ela está sendo utilizada por Deus, caso seja da vontade do Senhor Deus que Lula não termine este governo. E eu acho que pelo andar da carruagem e pela minha própria intuição do passado, isso de fato acontecerá. Por isso toda a glória seja dada a Deus, porque Ele é soberano, Ele é Senhor absoluto. Ainda que tenhamos um regime como o PT, que é contrário ao Senhor Deus, que se opõe aos valores da Escritura Sagrada, mas toda a história, toda a sociedade, toda a política está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E volto a dizer, Lula não terminará o seu mandato. Eu já disse isso há praticamente 1 ano e meio, eu repito aqui, e o cenário tem caminhado para isto. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que é inscrito no canal, dá uma verificada se você está lá. Se você não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho. É sério, gente, aperte o sininho, não custa nada, isso ajuda o canal. Comente, diga aí se você acha que Lula vai sofrer o impeachment ou não, e coloque as razões, coloque aí o que você pensa, né? Compartilhe esse vídeo e faça com que esse canal possa crescer um pouquinho mais. E até a próxima.